Bem-vindo ao Desfrutando da Vida. Obrigada por estar aqui conosco. A Bíblia diz em João 10:10 que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que tenham e desfrutem da vida e tenham vida em abundância até chegar ao ponto de transbordar. Todas as coisas que nós dedicamos a te ensinar neste programa são para te ajudar a conhecer a Cristo, conhecê-lo mais intimamente e desfrutar da vida mais intensamente. Nós também queremos que você seja uma testemunha para as outras pessoas. Hoje vamos falar sobre a sua mente. O que tem passado pela sua mente ultimamente? Você tem pensado em coisas que têm ajudado você ou tem pensado em coisas que têm te atrapalhado? Podemos pensar em coisas que podem aumentar a nossa alegria ou em coisas que nos deixam realmente com raiva e chateados. Por favor, continue comigo ouvindo essa mensagem que foi ensinada em Columbus, Ohio. Estou chamando essa mensagem hoje de o que tem passado pela sua mente. Realmente, se pudéssemos fazer um inventário do que tem passado pela nossa mente, nós poderíamos rapidamente fazer uma conexão com o que está acontecendo na nossa vida e o que tem passado pela nossa mente. Eu fui à igreja por muitos anos e ninguém nunca me falou que os meus pensamentos estavam conectados com a minha vida. Eu não sabia que eu podia pensar os meus pensamentos ou escolher os meus pensamentos. Eu não tinha ideia que se eu estivesse com um pensamento que não era correto, eu não precisava continuar pensando naquilo. Eu acho que é uma vergonha quando nós sentamos na igreja por semanas e semanas e ninguém nos fala das coisas que podemos realmente praticar na nossa vida diária. É ótimo aprender sobre doutrina, nós todos precisamos ter as palavras doutrinárias, mas nós precisamos saber como viver. Nós nunca teremos o tipo de vida que Deus quer que tenhamos se não soubermos o que devemos fazer com os nossos pensamentos. Provérbios 4:23 diz, guarda o vosso coração com toda a diligência, pois dele procedem as fontes da vida. Agora, alguns pontos que não podemos perder aqui. Guardar o seu coração é obrigação sua. Todo mundo diga, minha obrigação. Poderíamos ler assim, guarda as vossas mentes. Está falando dessa vida dentro de você, que você precisa ter cuidado com seus pensamentos, precisa ter cuidado com as suas atitudes. Pensamentos geram atitudes. Tenho certeza que você já ouviu a frase que a sua atitude determina a sua altitude. Em outras palavras, a sua atitude determina realmente o quão longe você pode ir na sua vida. Guarda o teu coração com toda a diligência. Quando você faz alguma coisa com diligência, significa que você faz a mesma coisa várias vezes. Eu posso parar por aqui e dizer que enquanto você viver, não importa o quanto você seja espiritual, enquanto você viver, em todos os dias da sua vida, o diabo, de alguma maneira, tamanho ou forma, vai tentar injetar pensamentos errados na sua mente. E você terá que escolher jogar fora esses pensamentos errados e pensar em alguma forma de beneficiá-lo. E o que vai beneficiar o reino? No começo, isso parece um trabalho quase impossível. Isso parece ser um problemão, porque deixamos as nossas mentes vagando por tantos anos que hoje nós temos tantos maus hábitos no nosso pensar que quando descobrimos pela primeira vez que precisamos mudar os nossos pensamentos, parece que literalmente quase tudo que você pensa é algo que você não devia estar pensando. Se você for como eu era no início, você ficará assim. Mas confie em mim, se você continuar aprendendo a palavra, continuar orando, continuar sendo diligente de pouco a pouco, dia após dia, isso vai ficar melhor e melhor e melhor. Mas isso não quer dizer que o diabo vai parar de te atacar. Mas quer dizer que você estará melhor para manter a porta fechada para os pensamentos errados. Guarda o teu coração com toda a diligência, porque dele procede as fontes da vida. Agora, há uma vida que Jesus morreu para dar a cada um de nós. Uma vida específica que ele conquistou para nós ao morrer. Quando você se torna um cristão, você supõe que não pode manter toda a sua velha miséria e bagunça, só que agora com uma etiqueta cristã.
Então nós não temos uma bagunça normal, mas agora temos uma bagunça cristã. Ou então agora nós não temos uma miséria normal, mas nós temos uma miséria cristã. É claro que todos nós sabemos que haverá lutas, tribulações, mas eu amo a oração que o apóstolo Paulo fez. Meu propósito determinado é conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição que me levanta dos mortos enquanto ainda estou neste corpo. É claro que Paulo estava dizendo que, mesmo estando no mundo e que no mundo haverá sempre lutas e tribulações, mesmo que tenha pessoas que sejam difíceis de se conviver, aconteceram desapontamentos, perdas, tragédias, que através de Cristo e através do seu poder de ressurreição, nós podemos encontrar um lugar nele para viver aqui, mas viver acima da bagunça. Não estou te prometendo que você nunca terá problemas ao se tornar um cristão, mas estou te prometendo que você nunca jamais terá que resolver os seus problemas sozinho. Porque Deus prometeu que uma vez que você permite que Ele entre na sua vida, Ele nunca mais te deixará nem te abandonará. Ele estará com você nos montes e também nos vales, pelo fogo e pelas águas. Ele estará contigo. Nossas mentes são importantes. O modo que olhamos para os nossos problemas é muito importante. É por isso que nós devemos crer quando a Bíblia diz que o que Satanás intenta para o nosso mal, Deus intenta para o bem. Então, quando você passa por uma situação difícil e os seus pensamentos tiverem uma tendência ao negativismo e ao fatalismo, não há esperança, nada vai mudar. Se você conhece a palavra de Deus, então você pode abrir a sua boca e você pode dizer: o que Satanás intentar para o meu mal, Deus planejou para o meu bem. E isto pode estar ruim agora, pode parecer ruim agora, pode machucar agora, mas em algum lugar lá na frente isto cooperará para o meu bem. Se você começar a pensar dessa forma, você terá forças para passar por qualquer situação. A esperança perdida faz o coração afundar. Quando você não tem esperança, todas as coisas começam a afundar. Você pode reconhecer facilmente uma pessoa sem esperança porque toda a aparência dela fica para baixo. O rosto fica caído, os ombros ficam caídos, os braços ficam caídos. A conversa é para baixo, suas atitudes são para baixo. Mas Jesus disse: olhem para cima, porque a sua redenção está próxima. Tudo que tem a ver com ele está para cima e tudo que tem a ver com o diabo está para baixo. Amém? Nós precisamos nos lembrar do que a palavra de Deus nos ensina, que se amarmos a Deus e nós continuarmos orando, que tudo vai cooperar para o nosso bem. Elas podem não ser boas, mas Deus é bom. E porque Deus é bom, Ele pode pegar uma bagunça e transformar num milagre. Deus pode pegar uma tragédia e transformar num triunfo. Eu não estou aqui tentando ser pentecostal ou levantar a multidão, mas isso é um fato, porque aconteceu na minha vida, e eu sei que para alguns aqui, que estão andando com Deus há algum tempinho, compartilham do mesmo testemunho. Para aqueles que estão aqui, que são novos na caminhada com Deus, ou que não se decidiram ainda se querem andar com Deus, ou talvez você esteja caminhando com Deus, mas esteja passando por alguma luta agora, eu quero te lembrar que você precisa ter cuidado com o que você pensa, o que fala nos seus momentos de lutas e tribulações. A atitude que você tem no seu tempo de deserto determina quanto tempo você ficará lá. Querem ouvir isso novamente? A atitude que nós temos enquanto estamos no deserto determina quanto tempo ficaremos lá. Quando você reclama, você fica. Quando você louva, é levantado. Uma coisa que é muito triste, eu não vou começar a pregar sobre isso agora, mas alguns de vocês sabem quais são as respostas do seu coração. Nada? Posso te dizer uma coisa, um lugar vazio é um lugar. As pessoas têm uma mente passiva. E ter uma mente vazia e não pensar sobre nada pode ser um problema tão grande como pensar em algo errado, porque a mente vazia é a oficina do diabo e ele sempre está procurando algo para encher a sua mente.
Se você manter a sua mente ocupada pensando em coisas certas, o diabo não poderá encher a sua mente com as suas coisas erradas. Alô? É por isso que é tão importante ajudar as outras pessoas. É por isso que é tão importante que você esteja o tempo todo envolvido com alguma obra no reino de Deus. É importante que você tenha muito tempo para descansar, mas também é importante que você não tenha tempo bastante em suas mãos, a ponto de você ficar entediado e tudo que você faz é ficar sentado nos cantos ou deitado em algum lugar, pensando no que tem de errado com o mundo. Nós precisamos ficar ocupados ajudando uns aos outros. 2 Coríntios 10, por favor. Versos 4 e 5. Esta noite eu tenho que tentar lançar o fundamento sólido sobre a importância da mente, a importância dos seus pensamentos, porque eu não quero só presumir que todo mundo sabe disso. Teve uma época que eu também não sabia disso, e deve haver pessoas aqui que não sabem disso, e com certeza tem pessoas assistindo pela televisão em várias partes do mundo que nunca ouviram falar que os pensamentos estão conectados com o que está acontecendo em suas circunstâncias. Pois as armas da nossa guerra, verso 4 diz, estamos numa guerra. Você poderia dizer, eu estou numa guerra. Pois as armas da nossa guerra não são armas físicas de carne e sangue. E se elas não são armas físicas, se elas não são armas carnais, então devem ser armas espirituais. Uma arma natural pode ser vista e pode ser carregada, mas uma arma espiritual não pode ser vista. Você possui armas para usar contra o seu inimigo, mas elas não são visíveis. São poderosas da mesma forma, mas não podem ser vistas pelos olhos naturais. É por isso que muitas pessoas nunca entendem direito sobre a batalha espiritual. Elas são poderosas perante Deus para derrubar e destruir todas as fortalezas. O próximo versículo vai nos falar que esta fortaleza da qual estamos falando tem algo a ver com a mente. E que nós derrubamos argumentos, teorias, questionamentos. Por onde passa todas essas coisas? Pela sua mente. Você já teve um argumento consigo mesmo? Deus já te direcionou a fazer alguma coisa e você pensou numa maneira de sair fora? As pessoas têm tanta teoria sobre Deus que elas não conseguem acreditar nele. Então nós derrubamos argumentos, teorias, questionamentos e toda atitude orgulhosa que se levanta contra o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, a Bíblia. E nós levamos todo o pensamento cativo e todo o propósito cativo à obediência de Jesus Cristo. Para falar curto e abertamente, o que você precisa fazer é conhecer muito bem o que está escrito neste livro, muito bem. Isso poupará seu tempo. Se você quiser ser um cristão vitorioso, você terá que ler e também estudar. E você terá também que dedicar tempo, também investir tempo, educando a si mesmo. Alguém aqui gostaria de consultar com um médico que um dia fez uma oração e se tornou médico e começou a consultar as pessoas? Alguém gostaria de ir a um dentista assim? Não. Quando nós queremos obter a ajuda de alguém, nós procuramos os grandes profissionais, nós procuramos os mais capacitados, nós procuramos as pessoas experientes. Sabe de uma coisa? Você pode fazer a oração do pecador e se você realmente for sincero no seu coração, Jesus entrará no seu coração. E você será salvo por causa do sangue de Cristo, porque você creu em Jesus e entregou a sua vida a Ele. Mas você não aprenderá a andar em vitória enquanto estiver aqui nesta terra se não conhecer este livro. Você não andará em vitória enquanto estiver aqui se você não aprender o que está escrito neste livro e não só aprender, como também aplicar isso à sua vida. Você pode até vir às reuniões, você pode vir à igreja, você pode ouvir a palavra, e você pode ter tantas coisas escritas, e grifadas, e estreladas, e canetinhas de tantas cores na sua Bíblia, que você parece até um teólogo da igreja.
Mas isso ainda não quer dizer que você sabe alguma coisa. A única maneira de sabermos de alguma coisa é olhando para o que fazemos. Amém? Você precisa saber disso, e quando você começar a saber disso, então quando o pensamento passar pela sua cabeça que não estiver de acordo com isso, você saberá que é uma mentira. Saberá que é um engano. Você saberá que é Satanás tentando encontrar uma entrada na sua vida. E então você toma uma decisão. Eu não estou pensando isso. Você lança fora essas imaginações, essas teorias e questionamentos. E você traz cada pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. Bem, eu não sei como fazer isso. É por isso que estamos aqui hoje. Uma das coisas que eu tento ensinar as pessoas a fazer é, se você estiver pensando algo e você disser alguma coisa em voz alta, você interrompe esse pensamento. Então, se você ainda não chegou ao ponto em que você pode simplesmente parar de pensar em algo, então quando você estiver pensando a coisa errada, comece a dizer uma coisa certa, e isso vai interromper aquele pensamento. E poderá pensar outra coisa. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus e aprender como falar a palavra bem alto, bem alto. Quando o diabo disser para você que você estragou a sua vida bastante e demais, é o fim da linha para você. É quando você precisa conhecer Jeremias 29:11. Você precisa abrir a sua boca e dizer, a Bíblia diz que Deus tem pensamentos e planos bons para mim, que Ele tem um futuro planejado verdadeiramente para mim. Para mim. A Bíblia diz que eu posso deixar as coisas que para trás ficam e posso prosseguir para as coisas boas que estão na minha frente. Então, diabo, você é um mentiroso e, embora eu tenha cometido erros, eu tenho um futuro. Mas se você não souber disso, então você vai ficar... Antes de saber dessas coisas que eu estou te ensinando, eu acordava de manhã, eu nunca sabia quando ia ser, talvez todo dia, a cada 3 dias, a cada 4 dias. Eu não sabia. Eu me levantava pela manhã e esse pensamento vinha. Você está deprimida. Meu marido dizia, bom dia, como você está? Estou deprimida. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Oh, eu fiquei com tanta raiva quando eu descobri o quanto o diabo tinha roubado de mim, só porque eu não sabia o que eu precisava saber. É ótimo quando você tem um pregador ou um ensinador falando, mas você precisa saber, você não pode ter as vitórias de Deus por osmose. Satanás procura realmente construir fortalezas na nossa mente. Ele é um mentiroso. Ele apenas mente ou distorce a verdade, se tornando uma mentira. E ele tenta enganar as pessoas, ele tenta fazê-las acreditar em coisas que não são verdadeiras. E isso que significa o engano, significa que você pensa que algo é verdadeiro, mas na verdade não é. Portanto, se você crê como verdade, se torna verdade para você. E mesmo que não seja realmente verdadeiro, isso se torna uma realidade porque é nisso que você acredita. Você não pode ir além dos seus pensamentos. Aonde vai a mente, o homem vai atrás. Os pensamentos vão adiante de você e preparam a sua vida. Se os seus pensamentos são negativos e ruins, você terá uma vida negativa. Se for sem esperança, será sem esperança. Se os seus pensamentos são de pobreza, você nunca terá nada. Se você acha que porque sua avó nunca teve nada, sua mãe nunca teve nada e seu pai nunca teve nada, então também você nunca terá nada, então o diabo enganou você, porque a sua vitória não está baseada nas gerações passadas. Você pode traçar uma linha para a sua geração em Jesus Cristo e você pode começar algo completamente novo. Então vamos. Nós temos armas com as quais podemos derrotar Satanás. Mas nós estamos lutando uma guerra espiritual. E as nossas armas são espirituais. Essa guerra não pode ser combatida do jeito normal. Não podemos ferir a Satanás, atirar nele, estrangulá-lo, amarrá-lo com uma corda ou colocá-lo numa prisão.
Às vezes você não fica tão irado com o diabo que você pensa... Vamos, você já sentiu assim? É algo assim... Você se sente tão frustrado porque você pensa, se eu soubesse o que fazer... E tudo que nós temos que fazer é ler a Bíblia. Às vezes nós pensamos, bem, glórias, eu vou lutar uma guerra espiritual agora. E nós ficamos tão machucados e entramos em um grupo e começamos a dizer, eu te repreendo. Vai embora agora. Sai agora, vai embora. Eu te repreendo até acabar todas as minhas forças. E mesmo assim, depois que acabava toda a minha força, que eu lutava até, eu ainda tinha todo aquele estrago na minha vida. E eu gritava pro diabo até quase perder a voz. E eu ainda tinha toda aquela bagunça na minha vida. Sim, podemos resistir o diabo e ele tem que fugir, mas você não pode citar só a metade do versículo. Tiago 4,7 primeiramente diz, sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Então vamos. Como Jesus fazia guerra espiritual? Eu amo Atos 10:38, eu penso sobre isso quase todas as manhãs. Veja como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e ele andou fazendo bem. Isso é batalha espiritual. Se você se levantar todos os dias da sua vida e tiver como objetivo ser uma bênção em todo lugar que você for, não importa o quão detonada a sua vida possa estar, o diabo vai literalmente ficar sem saber o que fazer com você. Os nossos pensamentos realmente fazem diferença. A minha vida foi mudada quando eu descobri isso. Eu me lembro quando eu não conseguia fazer nada com o que eu pensava. Isso foi uma revelação tremenda para mim saber que eu não tinha que pensar em qualquer coisa que passasse pela minha cabeça. Eu podia escolher meus pensamentos. E que os meus pensamentos estavam conectados com as minhas ações, com as minhas emoções e poderiam afetar toda a minha vida. Talvez essa seja uma verdade nova para você, talvez você já sabia, mas precisava ser relembrado. Deixa eu te falar de novo, os pensamentos são poderosos. Bem-vindo ao Desfrutando da Vida Diária. Obrigado por estar conosco hoje. Agora estamos falando no programa sobre a mente, o poder dos pensamentos. E hoje queremos falar sobre ter pensamentos pacíficos. A Bíblia diz que nós devemos buscar a paz, que a paz deve ser o árbitro na nossa vida, para nos ajudar a tomar as nossas decisões. Tem faltado paz na sua vida ultimamente? Você já falou com alguém, eu não tenho paz, ou eu preciso encontrar paz novamente? Você terá que pensar no que você tem pensado se você quiser ter paz. Se você quiser ter paz, porque se não tiver pensamentos de paz, você não terá paz na sua vida. Por favor, continue ligado enquanto continuamos essa mensagem da série Campo de Batalha da Mente. Quando será que você vai escolher os seus próprios pensamentos com cuidado e parar de deixar o diabo usar a sua mente como um depósito de lixo? Entra lixo, sai lixo. Uma fortaleza é uma área que é dominada por um inimigo. Se Satanás dominar a sua atitude com você mesmo, com Deus, com a comida, com o dinheiro, em qualquer área que ele dominar seu pensamento, ele estará no controle dessa área. Você não tem que comer uma caixa inteira de chocolate, você come um pouquinho de cada vez. Mas o diabo me falou que eu não consigo comer só um biscoito de chocolate, eu quero comer um e acabo comendo 12. Não é verdade, não é verdade, não é verdade. Você tem um espírito de autocontrole, você consegue pegar só um pedaço de biscoito, você consegue comer 2 pedaços, você pode comer um biscoito ou você pode ficar sem nenhum, porque o Espírito de Deus está habitando em você. Mas o diabo diz... Você nunca vai conseguir parar de fumar? Você nunca vai sair das drogas? Nunca vai superar esse problema? Nunca vai parar com esse vício? Nunca vai parar de comer açúcar? Nunca vai perder peso? Você nunca vai ficar bom? Nunca poderá ser saudável? Você nunca terá dinheiro? Nada poderá te ajudar, a não ser que você comece a abrir a sua boca e dizer, diabo, você é um mentiroso. Você não vai tirar nada de mim outra vez.
Sim! Você possui uma herança comprada com sangue. Você é coerdeiro juntamente com Cristo. Você é filho de Deus. Você é a cabeça e não a cauda. Está por cima e não por baixo. Deus tem uma vida boa, planejada para você. E não importa onde você esteja agora, você não tem que ficar aí. Você pode prosseguir. João 31:32 diz: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é como um espelho. Em 2 Coríntios 3:18 diz: quando olhamos para a palavra, estamos olhando para o espelho. Se você pudesse imaginar que eu tivesse um espelho bem grande aqui, então nós vamos fingir que a Bíblia é como um espelho. Quantas vezes no dia uma mulher vai na frente do espelho para ver como está o seu cabelo? Você pode estar com o rosto todo sujo e não saber disso se você não olhar no espelho. E nos sentimos muito envergonhados quando olhamos no espelho e pensamos: ah, não, meu Deus, eu estava assim o dia inteiro. Mas nós não sabemos como estamos enquanto não olhamos no espelho. Não sabemos se a nossa roupa está boa, se tem algo errado. Não sabemos se o nosso cabelo está bom. Não sabemos se a maquiagem está borrada. Nós não sabemos nada disso até olharmos no espelho. Nós não sabemos que tipo de vida estamos vivendo enquanto não olhamos para o espelho da palavra de Deus. É por isso que você precisa permanecer na palavra de Deus o tempo todo. Porque é tão fácil ter uma boa atitude durante 5 anos e começar a ter uma atitude ruim. Mas se você não estiver estudando a palavra de Deus regularmente, poderá esquecer o quanto uma atitude é importante. O que eu estou ensinando não precisa ser uma revelação novinha que você nunca ouviu. Não importa se no passado já ouviu isso 500 vezes, você vai ouvir isso de novo hoje. Porque tem algumas coisas que nós precisamos ouvir de novo, e 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 de novo, outra vez. Não sei quanto você, mas eu preciso de boas pregações sobre a mente. Se você não quiser ouvir, vou pregar para mim mesma. Eu posso olhar aqui e descobrir que fui reconciliada com Deus através de Jesus. Eu posso olhar e descobrir que eu não preciso viver debaixo de condenação, porque os meus pecados podem ser perdoados através da confissão e arrependimento. Sabe, você tem que amar a sua Bíblia. Você tem que amar a palavra. Você precisa ter uma boa coleção de fitas de estudos, livros cristãos, CDs, vídeos. Isso precisa ser uma disciplina constante na sua vida. De algum jeito, maneira ou forma, você precisa se alimentar com a palavra de Deus do mesmo jeito que você se alimenta de comida. Não passaríamos pelos mesmos problemas se colocássemos a mesma quantia de dinheiro que nós gastamos com sanduíches para obter a palavra de Deus. Estaríamos bem melhor. Pessoas queriam vir, mas não quiseram dirigir por 2 horas para chegar. Mas sabe, quando você quer muito tomar um sorvete de trufa, você procura pela cidade inteira. Eu estou cansado dessa atitude preguiçosa que as pessoas têm. E eu estou aqui, aposto que você vai me abençoar. Vá para Lucas capítulo 4. Você precisa ter fome pela palavra de Deus e fome por mais de Deus na sua vida. Não seja morno e jamais esteja. Esteja espiritualmente satisfeito a ponto de você não querer mais de Deus. Lucas 4, verso 1. Então Jesus, cheio e controlado pelo Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo. Porque durante 40 dias ele ficou no deserto, ele foi tentado, provado e testado intensamente pelo diabo. Durante esse tempo, ele nada comeu. E quando tinha completado esses dias, ele teve muita fome. Agora quero que você veja isso antes de prosseguir. Primeiramente, Jesus estava seguindo o Espírito Santo quando Satanás o atacou. Existem 2 tipos de situações onde somos atacados. Quando você está fazendo algo certo, quando você está fazendo algo errado. Às vezes é difícil saber a nossa situação. Então eu sempre começo dizendo: Deus, se eu estiver fazendo algo errado, se abrir uma porta...
do diabo se somente o seu corpo e as suas emoções estiverem desgastados. Você não aguentará o estresse sobre o qual as pessoas vivem hoje, que é induzido pelo diabo. Nenhum de nós precisa estar em um lugar onde as pessoas possam nos achar 7 dias por semana, 24 horas por dia. Nós realmente não podemos estar em uma posição que, se sairmos por meia hora e esquecemos o nosso celular, nós somos capazes de nos encontrar em pânico. Ou quando nos levantamos às 3 horas da manhã para ir ao banheiro, temos que checar o e-mail. Não tenho tempo para falar sobre isso, mas você entendeu meu ponto. Nós temos que ensinar as pessoas como cuidar de si mesmas. Pessoal, vocês precisam cuidar de si mesmos. Seu corpo é a casa onde você vive. Se você o destruir, você terá que sair. Você não pode ir a algum lugar e comprar um novo. Você só tem uma chance. Se você destruir esse aqui, acabou. E não apenas isso, como cristão, seu corpo é templo do Espírito Santo. Deus habita em você e Ele quer operar através de você. Mas se você destruir a sua saúde, destruir o seu corpo, então Ele também não poderá fazer mais nada através de você. Quando você está se prejudicando, estará prejudicando as pessoas ao redor que Deus quer te usar para abençoar. Eu cheguei a uma conclusão que existe uma conexão. Talvez não é para todo mundo, mas eu acho que muitas pessoas não cuidam bem de si mesmas porque elas têm uma má atitude com relação a si mesmas. Elas acham que não são dignas de fazer as coisas que precisam fazer para cuidar direito de si mesmas. Algumas aqui pensam que são bons só para trabalhar o tempo todo, porque você cresceu numa atmosfera onde as pessoas só ficavam felizes quando você estava trabalhando e produzindo. E o diabo te convenceu que desfrutar da vida é algo carnal e pecaminoso. Você precisa ler João 10:10, porque Jesus disse: eu vim para que tenham e desfrutem da vida e tenham em abundância completa até que possam transbordar. Então, quer saber de uma coisa? Eu estou trabalhando nesta noite, mas eu estou desfrutando. Amém? Jesus estava seguindo o Espírito Santo quando o diabo atacou. Satanás o atacou quando ele estava fraco e cansado. A primeira coisa que o diabo fez, eu amo isso. A primeira coisa que o diabo fez foi tentar fazer Jesus questionar quem ele era. Veja isso. Então o diabo lhe diz, verso 3, se tu és o filho de Deus, o diabo já te falou assim, se você é salvo, por que está fazendo isso? Ou bem, se Deus te ama, por que você tem problemas? Ok? Você sabe o que ele está fazendo? Ele está atacando a sua identidade. Ele está atacando quem você é em Cristo. Porque ele sabe que se ele puder roubar a sua confiança, ele terá a sua vida. Você precisa saber que você é filho de Deus. Que através do sangue de Jesus você foi reconciliado com Deus. Você precisa saber que você tem unção. Precisa estar disposto a abrir sua boca quando o diabo atacar o seu pensamento. Ele só não tentou fazê-lo questionar sua identidade, como também tentou fazer com que Jesus desse um passo que não era inspirado por Deus. Você já teve que lidar com isso? Veja só. Então o diabo lhe disse: se você for o filho de Deus, ordene que esta pedra se transforme num pedaço de pão. Quantas vezes na nossa vida nós somos tentados a cair no que a Bíblia chama de obras da carne? Eu sei que eu vou fazer. Eu já sei, eu vou falar 2 coisas com ele. Bem, eu sei. Eu vou grifar um desses livros da Joyce Meyer e vou levar para casa e vou deixar aberto ao lado da cama na página que o meu marido precisa ler. Eu vou tocar essas fitas bem alto quando ele estiver em casa. Mas nós sempre temos todos esses escapes para...
Resolver os problemas. Eu sei o que vou fazer, eu sei o que vou fazer. Sabe o que fazemos? Nós ficamos desgastados, tentando isso e aquilo, e isso e aquilo, e isso e aquilo, e isso e aquilo. Sabe o que fazemos? Isso é tão histérico. Nós finalmente chegamos para Deus e dizemos: eu já fiz tudo o que eu podia fazer e agora eu não sei mais o que vou fazer. Realmente eu não sei mais o que fazer. E aí você procura seus amigos e diz: eu já tentei tudo, eu acho que agora só posso orar. Isso não é patético? Às vezes nós somos tão patéticos. Nossa primeira linha de defesa deveria ser sempre a oração. Primeiro e antes de qualquer outra coisa, nós deveríamos orar. E depois, se houver um passo que Deus quer que tomemos, Ele vai falar conosco se nós estivermos buscando a Ele. Mas sair e tomar todos os passos e depois orar para que Deus trabalhe atrás disso? Deus, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Deus, agora eu acabei de fazer isso, então resolve aqui, por favor. Por favor, note o que o diabo falou no verso 3 para Jesus. Ele colocou pensamentos na mente dele. O diabo coloca pensamentos na nossa mente. Mas eu amo o verso 4. E Jesus respondeu: está escrito. Ele teria muitos problemas se não soubesse o que estava escrito. Então o diabo levou um monte e lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu te darei tudo isso, se você se prostrar apenas uma vez e me adorar apenas uma vez. Outra coisa que o diabo o tempo todo usa para mexer com a nossa cabeça são essas coisas que nós podemos ter se nós fizermos o pequeno comprometimento com ele. Você sabe, todo mundo faz isso. Quero dizer, você sabe... Estou dizendo, eu sei que provavelmente não é realmente 100% honesto isso. Isso que o meu chefe quer que eu faça, mas todo mundo faz isso. Não é nada demais. E o diabo diz: se você fizer somente essa coisinha para mim, você receberá uma promoção e assim poderá dar mais dinheiro para a igreja. Você acha que o diabo não vai falar alguma coisa assim? Ou você acha que ele não vai te falar para você se comprometer um pouco, assim terá mais dinheiro para dar a Deus? As pessoas ficam orando para ganhar dinheiro na loteria para que possam dar mais para o reino. Isso é muito bom, mas você tem que começar dando o que você tem no bolso. Porque se você não estiver ofertando isso, você não vai ofertar se ganhar. Seria tão maravilhoso se todas as pessoas que compram bilhetes de loteria e todas as que vão àqueles lugares de jogos, seria tão maravilhoso se essas pessoas pegassem esse dinheiro e colocassem isso na obra do reino. Bem, eu sei que alguns de vocês vão me escrever, podem me escrever. Bem, eu não tenho tempo de sair da mensagem no momento. Então o diabo diz para você: olha, você pode ter isso, você pode ter aquilo, você pode ter isso, se você se comprometer só um pouquinho. Vocês não escutam essas mentiras? Gente, se nós pudéssemos parar de fazer coisas que militam contra a nossa consciência, nossa vida seria melhor. Não importa se todo mundo que você conhece está fazendo isso, se você não tiver paz a respeito, não faça. Se todo mundo que você conhece faz isso, se o pastor faz isso, se o intercessor da sua igreja faz isso, não importa quem faça isso. Se você não tiver paz sobre algo, não julgue, mas também não faça nada que você não sinta paz para fazer. Eu acho que vocês estão felizes, ou talvez não, não dá para saber. Amém? Ah, você tem que pensar... Satanás ofereceu a Jesus poder, autoridade e coisas em troca de uma coisa. Se você somente se prostrar e me adorar, apenas uma vez. Agora você sabia que de algum jeito ou forma o diabo está tentando nos fazer prostrar diante dele? Todos os dias. Então, novamente,
Se você continuar lendo, Satanás tenta atacar a identidade de Jesus outra vez. Se tu és o filho de Deus, vamos ver se você consegue arrumar essa bagunça. Todas as vezes que o diabo falou alguma coisa para Jesus, Jesus respondeu para ele: está escrito, está escrito, está escrito. Sabe de uma coisa? É melhor você começar a responder para o diabo, porque ele está agindo no planeta Terra. Então vamos. Existe uma fábula que se tornou popular para as pessoas hoje em dia, em que as pessoas acreditam em Deus, mas elas não acreditam no inferno nem no diabo. Bem, isso não é conveniente? Eu não acredito no inferno. Isso não vai impedir você de ir para lá. Eu preguei essa palavra anos atrás e é tão importante que venhamos contra as mentiras do diabo na mesma hora. Eu já tive muitos problemas com autopiedade. Toda vez que o diabo fazia uma festa de autopiedade, eu ia. Ele frequentemente fazia algumas especialmente para mim. E Deus começou a trabalhar comigo sobre autopiedade. Ele começou a me ensinar: você não pode ter autopiedade e ser poderosa ao mesmo tempo. Você tem que parar de ficar sentada sentindo pena de si mesma toda vez que você não conseguir fazer o que quer. Isso nem significa que as coisas que as pessoas estavam fazendo não eram injustas. Ele não me falou que ele estava certo e que eu estava errada. Ele só falou isso: você precisa parar de sentir pena de si mesma quando as pessoas não te tratam direito, quando você não recebe o que quer, quando você é maltratada. Você tem que parar de sentir pena de si mesma. Você não pode ter o poder para se levantar acima disso. Se você ficar sentindo assim, eu sabia que era Deus que tinha me falado, mas sabe de uma coisa? Estava viciada em autopiedade. Oh, a carne ama a autopiedade. Posso me lembrar quando Deus começou a trabalhar comigo sobre isso? Eu tinha acabado de chegar de uma viagem e o Dave dizia: eu vou jogar golfe. Isso era um grande problema para mim. Agora eu encorajo a ir, mas é isso. O que acontece quando se está casado há 39 anos? As coisas mudam. Não que eu não o ame do tanto que amava. Apenas porque você vê as coisas de forma diferente. É interessante ver as coisas pelas quais costumávamos brigar, que agora eu não posso acreditar que nós brigávamos. Não posso acreditar. Eu ficava com tanta raiva e sentia tanta pena de mim mesmo o dia todo. Então eu saía e fazia esses seminários e depois eu voltava para casa. Então eu fazia igual Elias, que destruiu todos os profetas de Baal. E depois foi se esconder no deserto debaixo de uma árvore e queria morrer. Eu era grande pregadora na quinta, sexta e sábado. E no domingo à tarde, na segunda-feira toda, eu me sentava em casa, chorava e sentia pena de mim mesmo, porque o Dave chegou em casa e foi jogar golfe e ele não ficou comigo. E eu trabalhei duro durante todo esse fim de semana e ninguém fez nada por mim. Todo mundo sugou tudo de mim, tirou tudo que eu tinha, ninguém se botou nada comigo. Oh, meu Deus! Você acha que isso comove a Deus? Isso não comove a Deus em nada, mas isso comove ao diabo. Isso escancar uma porta para o diabo nas nossas vidas. E o que eu estou te dizendo aqui é que você tem que lutar pela sua vida. Você pode estar sentindo pena de si mesma, mas essa é uma emoção demoníaca, não é uma emoção de Deus. E isso não vai ajudar você a resolver o seu problema. Faça algo que possa te ajudar. Você me escutou? Faça algo que te ajude. Pare de ficar sentado com raiva porque ninguém está te ajudando e faça algo para ajudar a si mesmo.
Só queria que alguém fizesse alguma coisa por mim. Nós temos que ser como Davi. Ele encorajou a si mesmo no Senhor. Os nossos pensamentos realmente fazem diferença. A minha vida foi mudada quando eu descobri isso. Eu me lembro quando eu não conseguia fazer nada com o que eu pensava. Isso foi uma revelação tremenda para mim saber que eu não tinha que pensar em qualquer coisa que passasse pela minha cabeça. Eu podia escolher meus pensamentos. E que os meus pensamentos estavam conectados com as minhas ações, com as minhas emoções e poderiam afetar toda a minha vida. Talvez essa seja uma verdade nova para você. Talvez você já sabia, mas precisava ser relembrado. Deixa eu te falar de novo. Os pensamentos são poderosos.
Vì giờ anh đã quen rồi, em đã quên rồi, dòng tin nhắn anh quên rồi, em đã quên rồi, mình chẳng còn gì nữa rồi, còn gì nữa đâu. Quên rồi, em quên rồi, giờ chỉ còn là những vấn vương. Đưa em mang cho anh bao nhiêu tiền ở ngân đường. Giờ chỉ là những cô đơn lang thang một chiều vắng. Giờ chỉ là những cơn mưa say trong một chiều nắng. Nắng vàng nhẹ rơi trên đôi mắt em, nắng vàng nhẹ bay qua đôi mắt em. Hơi cả mà im trong cơn gió hay qua. Nắng nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt em. Em đã dần quên rồi, quên rồi, em đã dần quên rồi. Ngày mình từng có đôi, từng quên rồi. Ta đã cùng đi qua bao cảm xúc, đi qua những cung bậc tình yêu. Ta chẳng thể giữ lấy nhau một phút, thế nhưng mà trên đời cướp một thu. Giờ đã có những thứ anh ấy cũng chẳng được mình. Em chẳng còn giữ để lại sự duyên tình. Bây giờ chúng ta chỉ đơn làng. Giờ em đi theo ai của mình bang. Giờ ta hứa một đời sẽ mãi ở bên. Rồi trong đôi mắt em bây giờ là những giọt buồn rối ren. Và đã có những cô gái